Aleluia. Queridos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar de volta a essa casa para cultuar ao Senhor com os irmãos e compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero de antemão agradecer a receptividade dessa casa por mais uma vez. Esta vez me faço acompanhar da minha esposa. Agradecer ao convite do pastor Renan e sua família. Amamos esta família em Cristo Jesus e a toda a família crescer também. Quero parabenizar a todas as mamães aqui presentes pelo seu dia. Que o Senhor vos abençoe, e as futuras mamães aqui que receberam nessa noite também. E aos filhos, eu deixo para você um conselho que Salomão é quem nos dá. No livro de 1 Reis, no capítulo 2, no versículo 19, diz que Betseba vai à presença do rei Salomão para uma audiência. E diz o texto que Salomão, que é o rei, que é o soberano, ele desce do seu trono, vai em direção à sua mãe e se inclina a ela. E depois, ainda o versículo vai nos dizer que ele manda aprontar um trono e faça com que ela se assente à sua direita no governo do reino. O que significa isso? O filho, que era o soberano, ele se humilha, ele se inclina, o rei se inclina diante da sua mãe, honrando-a. Você que tenha o privilégio de ter a sua mãe com você, honre-a, honre-a, porque Êxodo 20, versículo 12, vai nos dizer que este é o primeiro mandamento com promessa. Amém? Sem mais, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 20. João capítulo 20, nós vamos tomar os versículos 19 ao 23. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 19. Amém? Você encontrou? Passamos a leitura. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhes-ão retidos. Tome o seu assento. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amados, nós estamos diante de um texto que certamente você o conhece muito bem. Esse texto, esta palavra, está inserido no contexto do dia da ressurreição. O dia em que o Senhor Jesus volta à vida ao terceiro dia. E aqui, no versículo 19, nós temos a informação de que os discípulos, eles estão dentro de casa, eles estão numa residência, e as portas desta residência estão fechadas. Não apenas fechadas, mas estão cerradas, isto é, trancadas por dentro. E o evangelista vai nos dizer que a razão pela qual isso se deu foi por medo dos judeus. Ora, a grosso modo, podemos imaginar que essa atitude dos discípulos, uma atitude sem lógica. Podemos imaginar uma atitude exagerada, mas não, queridos. Era uma atitude razoável.
Afinal de contas, o seu mestre já tinha sido preso, julgado, condenado injustamente e morto. Logo eles, os discípulos, seriam a bola da vez. E então é natural que eles se amedrontassem e por segurança se trancassem em casa. E aí os versículos seguintes vão nos dar 4 ações que Jesus vai realizar com aqueles discípulos. Perceba, eles estão com medo, eles estão apavorados. O cenário era de terror para eles. E aí o texto vai nos dizer que Jesus aparece, se põe no meio. E a primeira palavra que Jesus ministra àqueles homens é: paz seja convosco. Jesus poderia dar uma dura, vamos assim dizer, naqueles homens. Jesus poderia chamar a atenção daqueles homens, puxar-lhes as orelhas. Afinal de contas, foram 3 anos de discipulado, foram 3 anos de ministério, caminhando, ensinando, orientando, direcionando. Aqueles homens já tinham toda a bagagem necessária, mas não. Jesus entende a fragilidade daqueles homens. A despeito deles serem discípulos, a despeito deles terem andado com Jesus, eram homens, eram seres humanos como eu e você. Então naquele momento Jesus, a primeira coisa que ele faz é ministrar uma palavra de paz, porque o que aqueles homens precisavam era de ter a sua alma aquietada. A alma deles estava empolvorosa, agitada, angustiada, atribulada mesmo. E aí Jesus vem e ministra paz. Paz. A paz que excede todo entendimento, de que fala Paulo escrevendo aos Filipenses. Mas em segundo lugar, uma segunda ação de Jesus é, depois de ministrar a paz e ministrar também a alegria, porque o versículo 20 vai dizer que eles se alegraram em ver o Senhor. Jesus vai dar a designação da missão deles. No verso de número 21, nós temos essa informação. Ele vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então primeiro Jesus ministra a paz, porque aqueles homens estavam atribulados, inquietos, perturbados, a sua alma aturdida. Então eles precisavam de ser aquietados no seu interior, no seu íntimo. Jesus os aquieta e os alegra no seu íntimo. Agora sim, eles estão preparados para ouvir a próxima orientação. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então Jesus diz para eles: olha, vocês têm uma missão. Eu ministrei paz sobre vocês, mas não é para vocês ficarem de boa. Eu ministrei paz sobre vocês porque vocês têm um propósito de vida. E já já vamos falar sobre isso. Uma terceira coisa que Jesus faz está no versículo de número 22. Quando o texto vai dizer que Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Esse verbo assoprar, que aqui é Novo Testamento, está no grego, tem o mesmo significado do verbo assoprar lá do Antigo Testamento, que é hebraico. O que eu quero dizer com isso? O mesmo assoprar de Jesus aqui em João 20, 21, olha, 20 e 22, é o mesmo assoprar de Deus lá de Gênesis 2, 7. Quando o homem era apenas um boneco, e diz lá o texto, que soprou Deus nas narinas do homem, e o homem tornou-se alma vivente. Esse assoprar de Jesus aqui, é o mesmo assoprar lá do profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 9. Quando Deus ordena a Ezequiel: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. O que eu quero dizer com isso? Além de amedrontados, assustados, aqueles homens estavam como que mortos, porque o medo, o pavor roubou-lhes a vida. Então eles precisavam não apenas de paz na alma, mas de vida.
e Jesus sopra sobre eles o Espírito. Talvez você se sinta sem vida nessa noite. Você tem uma missão, você tem um propósito, você sabe disso, mas se sente sem vida. Peça para Jesus soprar sobre você. Deixa Ele soprar sobre você. Mas se você é alguém que está atento a cada instante deste culto, desta celebração aqui, já deve ter percebido que o Senhor está soprando desde o início. Por fim, a quarta coisa que Jesus faz está no versículo 23, quando ele diz: olha, aqueles aos quais perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles aos quais não perdoardes os pecados ser-lhe-ão retidos. O que é que significa isso? Jesus está ministrando sobre eles autoridade, porque quem recebe missão do Senhor precisa de ter dele autoridade para fazer aquilo que o Senhor designa para fazer. Dessas quatro coisas aqui, que nós poderíamos destrinchar cada uma delas, eu quero me ater à segunda com você nessa noite. E é justamente a que está no versículo 21. Quando o Senhor diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Essa palavra de Jesus aqui para os discípulos parece uma palavra sem nexo, mas se nós nos detivermos a examinar, a estudar, a destrinchar, a esmiuçar o texto, a gente vai ver que essa palavra ela tem uma profundidade muito grande. Porque afinal de contas, Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos: olha, eu estava à destra do Pai, lá na eternidade, até que o Pai me designou para a execução do plano de salvação. Então Ele me envia, e eu cumpri esse plano do começo ao fim. E agora, da mesma forma como eu fui enviado para cumprir um propósito, para cumprir uma missão, eu vos envio a vós. Esta palavra de Jesus para aqueles 11 que ali estavam, ela não se restringe àquele grupo de 11. Essa palavra se estende até nós hoje. O mesmo cenário de ameaça, de dificuldade, de luta, de adversidade que aqueles homens tinham, de certa forma nós temos nos dias de hoje. E se você é uma pessoa que está antenada ao que está acontecendo ao nosso derredor, sabe perfeitamente que o cerco está se fechando, que está complicado, mas é mistério que assim seja, porque isso aponta para quê, pastor? Aponta para o fato de que o rei está voltando. Mas enquanto ele não volta, eu e você temos uma missão a cumprir, porque afinal de contas ele nos enviou. E aí eu quero ver com você o seguinte: com qual propósito o Pai enviou o Filho? Com qual propósito o Pai enviou Jesus? Porque foi com o mesmo propósito que o Pai enviou Jesus, que Jesus nos envia. Então, se entendermos o propósito para o qual o Pai enviou Jesus, nós vamos entender o propósito para o qual Ele nos envia. E eu já quero dizer para você logo de cara, que não é ficarmos sentados nessas confortáveis carteiras, não. Amém? Você entende isso? Primeiro propósito para o qual o Pai enviou o Filho, enviou Jesus, foi para que Ele fizesse o bem. E esse relato nós temos em Atos capítulo 10, versículo 38, quando está lá escrito o texto: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o primeiro propósito para o qual o Pai enviou o Filho foi para fazer o bem.
Mateus capítulo 4 vai dizer para nós no versículo 23 que Jesus andava por toda a Galileia, pregando nas sinagogas, ensinando nas casas e curando os enfermos. E o versículo 25 vai dizer que era grande a multidão que o seguia. Vai dizer que a fama dele chegou até a Síria. Olha só, avançou fronteiras, porque ele andava fazendo o bem, porque para tal coisa ele foi enviado pelo Pai. A segunda razão, o segundo propósito pelo qual ele foi enviado, foi para estabelecer o estilo de vida, o modelo de vida do reino dos céus, em contraste à religiosidade. Jesus não veio estabelecer uma nova religião, religião já tinha em sua época, em muitas. Jesus veio estabelecer um novo estilo de vida. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, a gente lê lá o Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7, o que a gente tem ali? A gente tem a Constituição, a Carta Magna do Reino dos Céus. Visto o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, ele faz isso 6 vezes. Assim como os homens, assim como vocês querem que os homens vos façam, assim fazei vós também. Se alguém pedir para você andar 1 milha, ande com ele 2. Se alguém lhe ferir do lado direito do seu rosto, oferece o lado esquerdo. Visto que foi dito aos antigos, amai vossos amigos e odiai vossos inimigos, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. O modelo de vida, o estilo de vida do reino é completamente diferente de tudo aquilo que nós estamos acostumados. É muito diferente de tudo aquilo que a comunidade, a sociedade dos tempos de Jesus estava acostumada. Vós quando orais, não façam como os fariseus hipócritas que preferem as esquinas, que gostam de orar em voz alta, gostam de serem vistos pelos homens. Vai para o quarto secreto, que o teu pai que te vê no secreto, ele te recompensará. Olha como é que o estilo de vida é diferente. João capítulo 13, versículo 34 e 35, ele está instruindo os seus discípulos. Ele vai dizer o seguinte: olha, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Peraí, como assim um novo mandamento, se esse mandamento já existia? Já existia esse mandamento, amar uns aos outros? Sim, é verdade. Só que o que existia era amar uns aos outros como você ama a si mesmo. E aí Jesus, ele bota o sarrafo um pouco mais alto. Ele diz: olha, eu quero que vocês amem uns aos outros, mas é como eu vos amo. Nisto sois conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o segundo propósito pelo qual o Pai enviou o Filho, foi para estabelecer o modelo de vida do reino, em contraste à religiosidade da época. Em terceiro lugar, o terceiro propósito para o qual o Pai enviou o Filho, foi para mostrarmos, para mim e para você, que é possível uma vida de vitória sobre as tentações. Aleluia! E você conhece bem essa história, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Diz o texto que o Espírito Santo é quem conduz Jesus para o deserto e para ser tentado pelo diabo. E aí o diabo faz 3 propostas para Jesus. Primeiro, ele oferece pão, transforma essas pedras em pães. Depois,
ele oferece fama. Pula desse pináculo, você vai ficar, famosão. Depois ele oferece riqueza. Tudo isso será teu se prostrado me adorares. E aí Jesus, ele vence todas essas tentações com uma só declaração: está escrito. Está escrito. Está escrito. Também está escrito. Mas também está escrito. Ele vence com a palavra. Esta palavra que por muitos de nós é ignorada, esta palavra que por muitos de nós é deixada de lado, esta palavra que é viva e eficaz, foi com ela que Jesus venceu todas as tentações, foi com ela que Jesus venceu a proposta de Satanás. Ele vai dizer em João capítulo 16, versículo 33, queridos, que no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como foi? Com a palavra. É por isso que a orientação das escrituras sagradas para mim e para você, que foi dada a Josué, continua valendo até hoje. Medita nessas palavras dia e noite. Medite na palavra, meu irmão. Leia a palavra, mas apenas não medite, apenas não leia. Viva, pratique-a. Porque assim nós venceremos as tentações. Assim nós venceremos a nossa carne. Quarto lugar, quarto propósito pelo qual o Pai enviou o Filho. Primeiro, para fazer o bem. Segundo, para estabelecer o estilo de vida do reino. Terceiro, para mostrar para mim e para você que é possível uma vida de vitória sobre a tentação. Mas em quarto lugar, ele enviou o Filho para preparar discípulos. Marcos capítulo 3 tem um texto maravilhoso. Lá no versículo 13, quando o texto vai dizer para mim e para você que Jesus sobe o monte e chama os que ele quis para virem a ele, para estarem com ele. E ele nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar e tivesse poder de expulsar demônio. Olha que tem uma coisa aqui interessante nessa declaração. Jesus, ele está no monte, e aí ele chama os que ele quis que viessem a ele. E aí ele escolhe destes 12. E aí ele escolhe para quê? Primeiro para estar com ele. Depois de estar com ele, ele então os manda pregar. E depois então ele outorga a autoridade para que eles expulsem demônios. Você percebeu o processo? O problema é que a gente chega hoje, já quer pregar amanhã, e já quer expulsar demônio na terça-feira, sem ter estado com ele, sem ter passado tempo com ele, sem ter andado com ele, sem ter intimidade e relacionamento com ele. Jesus primeiro chama para estar com ele. Fica comigo, vem cá, fica comigo, vem, anda comigo aqui, vem aqui. Depois é que ele envia. Escute uma coisa: assim como o Pai enviou, ele nos envia. Mas antes, ele quer que eu e você estejamos com ele, nos relacionemos com ele, tenhamos intimidade com ele, para que possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. É processo, amado. É processo, amada. Quarto propósito pelo qual o Pai enviou o Filho foi para preparar discípulos. E será que ele foi bem sucedido nisso? O que é que você acha?
Bom, esse evangelho chegou até mim, chegou até você. Estamos em 2023. Parece que deu certo, né? Parece que vale a pena andar com Jesus, né? Parece que vale a pena ter relacionamento com Ele. Parece que esse método funciona. Parece que eu e você não precisamos reinventar a roda. Só precisamos praticar o que Ele já deixou para nós praticarmos. Em penúltimo lugar, Jesus foi enviado pelo Pai. O Pai enviou o Filho para ser exemplo de alguém que tem plena comunhão com Deus. Olha como é que uma coisa está ligada à outra. E quem vai dizer para nós isso, praticamente em todo o seu livro, é o evangelista Lucas. Lucas vai dizer no capítulo 3, versículo 21 e 22, quando do batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista, diz lá, que estando ele sendo batizado, orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho em quem eu tenho prazer, ou em quem a minha alma tem prazer. Presta atenção, querido. Eu acho que esse é o desejo de todos nós que estamos aqui, quando estamos orando. Do que, pastor? De primeiro, que o céu se abra. Hã? Você não quer que o céu se abra quando você ora? Ah, meu irmão, se todas as vezes isso acontecesse. Tem momento que o céu parece de bronze e Deus parece que está surdo, ou então tirou férias, não é verdade? Quando a gente está orando. Mas é nessas horas que eu e você precisamos perseverar. Perseverar significa fazer uma força além do normal, fazer uma força além do comum. Perseverar. Mas enquanto Jesus estava ali nas águas do Jordão sendo batizado, ele estava orando. E enquanto ele orava, primeiro o céu se abriu, segundo, o Espírito Santo desceu, pousou sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e em seguida uma voz, a voz do Pai, dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Parou por aí a vida de oração de Jesus? Claro que não. Capítulo 5, versículo 16 do mesmo evangelho de Lucas vai dizer: a fama de Jesus está bombando, está crescendo. Ele acabou de curar um leproso. Isso se espalhou como um relâmpago. E aí o texto vai dizer no versículo 16 que Jesus se retirou para um lugar deserto e foi orar. Ele foi orar. Capítulo 6, versículo 12, Jesus vai inaugurar as vigílias de oração. Diz o texto que ele passa uma noite em oração, e no dia seguinte, versículo 13, vai dizer que ele vai escolher 12 discípulos. Ele passa uma noite em oração para escolher seus discípulos. Acabou a vida de oração de Jesus aí, né? Não! Capítulo 9, versículo 18, Jesus está em Cesareia de Filipe com seus discípulos. Ele está no momento de oração dele, e quando ele interrompe esse momento de oração, ele faz uma pergunta para os seus discípulos: quem dizem os filhos de homem ser o filho do homem? O que os homens dizem que eu sou? Ainda no mesmo capítulo, só que agora no versículo 28, uma semana depois, Jesus novamente está no monte, Jesus novamente está em oração. E aí o texto vai dizer no versículo de número 29, que o seu rosto se transfigura. Ou seja, no momento em que ele está em oração, ele assume ali, momentaneamente, o seu estado glorioso. Oh, meu querido, você já teve essa experiência de parece você não sabe se foi o céu que desceu ou você que subiu enquanto você orava, seja no seu quarto, seja na sua casa, seja aqui na igreja, seja onde quer que seja, você sentiu de forma tal. É isso que aconteceu. Acabou a vida de oração de Jesus? Não. Capítulo 11, versículo 1, ele está orando, para variar, né?
Jesus era Deus, que veio à terra em forma de homem, e enquanto homem, ele não quis ser homem sem comunhão com Deus. Vou repetir, Jesus era Deus, veio à terra em forma de homem, e enquanto homem, ele não quis ser homem sem comunhão com Deus. Se Jesus, irmãos, não quis viver aqui nessa terra sem comunhão com Deus, como é que eu e você temos a audácia, desculpa a expressão, a cara de pau, de não ter comunhão com Deus, de não querer ter relacionamento com o Senhor, de não querer ter uma ligação direta com o céu? Ainda mais quando o Wi-Fi celestial, querido, é 10G, não tem interrupção, não tem sinal, não cai. Você pode estar no monte mais alto, no vale mais profundo, o sinal está bombando. Capítulo 23, ainda de Lucas. Jesus está na cruz, irmão. E aí ele vai orar, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Para que Jesus veio à terra? Para que o Pai o enviou? Para ser exemplo de alguém em plena comunhão com Deus, para ensinar para mim e para você a andarmos com Deus. João capítulo 11, versículo de número 30, capítulo 10, versículo 30, ele vai dizer: eu e o Pai somos um. A intimidade dele com o Pai era tamanha, que você olhava para um, via o outro, olhava para o outro e via um. No nosso popular, cara de um. Em sexto lugar, o Pai enviou o Filho para fazer o bem, para estabelecer o estilo de vida do reino, para mostrar para mim e para você que é possível uma vida de vitória sobre as tentações, para preparar discípulos, para ser exemplo de alguém em plena comunhão com Deus aqui na terra. E em sexto e último lugar, ele foi enviado para cumprir a missão de dar a sua vida por nós. Marcos capítulo 10, versículo 45 vai dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. João capítulo 10, ele vai dizer no versículo 11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. A minha vida, ninguém me tira, eu a dou e torno a tomá-la. Ele veio para dar a sua vida. Oh, aleluia. Emanacheia rabantui. Na agonia do Getsemane, ele está orando. E eu gosto do relato de Lucas no capítulo 22, que vai dizer que ele está em profunda agonia de tal monta, que vem um anjo e o consola, e diz lá que o seu suor se tornou em gotas de sangue, e a oração dele é: Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja minha, mas a tua vontade. Ele veio, querido, para dar a sua vida. Glória ao teu nome, Jesus. Oh, Espírito de Deus, Nemantuire caravansurevassia nebia canto plas. Aleluia. Remanasso comene que arabandubi canta rebandubisai.
Oh, esse ambiente está tremendo nessa noite. Aleluia. Agora escute, por favor. Jesus está dizendo para mim e para você. Ele disse para aqueles 11 lá em Jerusalém, e diz para mim e para você: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como o Pai me mandou, eu mando vocês. Você acabou de ver aqui com quais propósitos o Pai enviou o Filho. Os mesmos propósitos pelos quais o Pai enviou o Filho são os mesmos propósitos pelo qual o Senhor Jesus nos envia. Ele veio para fazer o bem. Você e eu precisamos estar prontos a fazer o bem. A palavra de Deus vai dizer para nós, Tiago capítulo 4, versículo de número 17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O apóstolo Paulo aos Gálatas vai dizer no capítulo 6, versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O que é que Paulo está dizendo? Fazer o bem cansa. Mas quando você se sentir cansado, renova suas forças no Senhor e continue a fazer o bem, porque há galardão. Há galardão. Jesus veio para estabelecer um novo estilo de vida, o estilo de vida do reino. Eu e você precisamos viver em conformidade com esse estilo de vida do reino. Nós não somos dono dos nossos narizes. Não, 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 não. Na minha vida mando eu. Não, 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 não. Se você tem Jesus como Senhor da sua vida, se Ele é Senhor na sua casa, não é do seu jeito, é do jeito dEle. Não é da sua maneira, é da maneira dEle. Paulo aos Gálatas no capítulo 2 vai dizer no versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé aquele que por mim morreu e ressuscitou. Nosso estilo de vida tem que ser diferente. Há um preço a ser pago? Sim. Do escárnio, da zombaria, do desprezo por parte daqueles que não conhecem a Deus. Mas saiba de uma coisa: aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Jesus deixou bem claro para mim e para você que aquele que dele se envergonha, ele se envergonhará diante do Pai. Então assuma a sua identidade. Aonde quer que você esteja, para com esse negócio de ser agente secreto do céu, porque o reino do céu não tem agente secreto. O reino do céu tem homens e mulheres de Deus que resplandecem com a glória do Senhor. Jesus, ele veio mostrar para nós que é possível uma vida de vitória sobre a tentação. Então eu e você precisamos vencer a tentação. Como eu faço isso? Tiago nos dá a receita no capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Ele vai dizer para nós: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, e ele se chegará a vós, fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá. Jesus, ele veio também, queridos, para fazer discípulos. E nós precisamos preparar discípulos para o Senhor. Nós precisamos preparar imitadores, seguidores de Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 4 da sua primeira epístola, no versículo 16, ele vai dizer para aqueles coríntios: aconselho-vos a que sejais meus imitadores. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele imitava Jesus. E ele vai repetir isso no capítulo 11, no versículo 1.
da mesma epístola. Ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O que Paulo está dizendo para os coríntios é: quer imitar Jesus? Olha para mim. Quer ver como é que Jesus falava? Olha como é que eu falo. Quer saber como é que Jesus pensava? Perceba como é que eu penso, analisa o que eu penso. Quer saber como é que Jesus andava, se ele pisava torto ou não? Olha para como é que eu ando. Quer saber do que Jesus gostava e do que é que ele não gostava? Olha para mim. O que eu gosto é o que Jesus gosta, o que eu não gosto é o que Jesus não gosta. Eu preciso imitar Jesus, porque após mim tem uma turma que está me olhando. Ei, tem gente lá na sua escola te olhando, tem gente lá na sua faculdade te olhando, tem gente lá no teu trabalho te olhando, tem gente na tua casa te olhando, tem gente na tua rua te olhando, te observando. Pode ser que a maioria não gosta de você, mas não gosta de você, sabe por quê? Porque você é luz, e a luz incomoda quem está na treva. Sabe por que não gosta de você? Porque você tem algo que eles gostariam de ter, e eles não têm. Eles não têm paz, você tem paz. Eles não têm alegria, você tem alegria. Eles, para terem momentos de felicidade, precisam encher a cara. Você já é cheio do Espírito. Você precisa encher a cara. A sua alma já é cheia de Deus o suficiente. Então nós precisamos fazer discípulos para o Senhor. Não discípulos de nós, mas discípulos para o Senhor. Jesus, ele veio para desenvolver uma comunhão com o Pai, para viver uma vida de comunhão com Deus. Nós também precisamos ter essa vida de comunhão com o Senhor. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que aqueles crentes, eles estavam em oração o tempo todo. Atos no 14 vai dizer que eles perseveraram em oração até receber lá o enchimento do Espírito Santo, de Atos capítulo 2, você conhece o texto. Atos capítulo 2, versículo 42 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 3, versículo 1 vai dizer que Pedro e João subiam juntos a hora nona para quê? Para orar. Atos capítulo 4, versículo 31 vai dizer que tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam, e foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a pregar a palavra com ousadia. Sabe por que isso foi possível? Porque eles eram homens e mulheres em comunhão com Deus. Por fim, Jesus foi enviado pelo Pai para dar a sua vida por nós, e nós precisamos estar dispostos a sofrer, e se necessário for, a morrer por Jesus. Precisamos estar dispostos a sofrer, e se necessário for, a morrer por Jesus. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 21, meus irmãos: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que Paulo está dizendo, olha, eu estou ganhando dos dois lados. O crente não perde nunca. Eu tenho um colega lá no serviço, que toda vez que a gente se encontra, que a gente se esbarra, o nosso cumprimento é: mesmo perdendo, estamos ganhando. A gente fala assim, eu falo: Robinho, fala, Cló, mesmo perdendo, estamos ganhando. É mesmo perdendo, estamos ganhando. Isso é quase a noite toda, umas 10 vezes assim. Mesmo perdendo, estamos ganhando. Mesmo perdendo, estamos ganhando. Eu falei: que negócio é esse, mesmo perdendo, estamos ganhando? É porque tem Jesus, querido. Mesmo perdendo, nós estamos ganhando. A gente perde para ganhar. O reino de Deus é assim, é diferente. É dando que se recebe, é descendo que se sobe, é perdendo que se ganha, é morrendo que se vive. Oh! Paulo vai escrever a Timóteo na sua segunda carta.
Capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer: sofre, Timóteo, pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Sofre, Timóteo. Ele vai dizer ainda na mesma epístola, só que no capítulo 4, e agora no versículo 5: tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre bem o teu ministério. E eu quero encerrar dizendo para você exatamente essa mesma palavra: sofre, pois, as aflições, faz a obra do evangelista, faz a obra do diácono, faz a obra do obreiro, faz a obra para o qual você foi chamado, cumpre bem o teu ministério. Qual é o teu ministério? Qual é o teu chamado? Qual é o propósito pelo qual o Senhor te chamou? Cumpre bem, faz bem feito, faz com excelência, faz o teu melhor. Ah, mas estou sofrendo, estou passando por dificuldade, está sendo uma tribulação, está sendo uma aflição. Sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Você é soldado, meu irmão. Você é soldado, minha irmã. O Senhor já soprou sobre você o seu espírito. Depois que disseram que a igreja é um hospital, nunca mais deixou de ser. E eu acredito que até certo ponto sim, até certo ponto. Mas na verdade, queridos, Jesus não é somente o médico dos médicos. Ele é também, principalmente, o Senhor dos exércitos. Ele é principalmente o general de batalha. E se ele é Senhor dos exércitos, e se ele é general de batalha, ora, quem são os soldados de Jesus? Sou eu e você, somos nós. Então fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e sofre, pois, as aflições como bom soldado de Cristo Jesus, porque para isto eu e você estamos sendo enviados. Pedro, na sua epístola, eu quero encerrar com essa fala dele. Ele vai dizer no capítulo 4, primeira epístola de Pedro, no verso 12: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. A vida cristã, queridos, não é uma Disneylândia. A vida cristã não é um playground. A vida cristã tem vitória, tem conquista, mas não existe vitória ou conquista sem luta, sem choro, sem lágrimas. Entenda uma coisa: há a coroa da vida para mim e para você, amém? Há a coroa de justiça para mim e para você, amém? Há a coroa incorruptível para mim e para você, amém? Só que antes da coroa tem a cruz, antes da coroa tem espinhos, antes da coroa tem os cravos. E só chega a coroa quem passou pela cruz. Você e eu somos soldados, porque como o Pai enviou o Filho, Ele nos envia. E eu quero saber de você nessa noite, qual é a sua? Você vai se comportar como coitadinho, ou você vai se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus, como soldado valente, que empunha a espada que é a palavra, a espada do Espírito que é a palavra de Deus, que vai cingir-se de toda a armadura e vai para a guerra.
em nome do Senhor dos Exércitos, porque para isso Ele nos enviou. Pastor Renan, posso orar com a igreja? Por gentileza, fique de pé, você que pode. O Espírito Santo de Deus ainda continua soprando nesse ambiente. A glória do Senhor ainda paira sobre mim e sobre ti. Comece aí a pedir ao Senhor: Senhor, enche-me de ti, Senhor, enche-me de ti, renova-me. Eu quero transbordar do Senhor, porque eu quero cumprir o propósito para o qual o Senhor me chamou. Eu não quero ser mais um na multidão, mas eu quero ser alguém que vai cumprir até o fim o ministério, e vai fazer com excelência, que vai cumprir bem o chamado. Sopra sobre o teu povo, Senhor. Oh, meu Deus, traz renovo nessa noite, neste lugar. Traz, Senhor Deus querido, vida e vida abundância, vida em abundância. Enche crianças, enche adolescentes, enche jovens, enche homens, enche mulheres, enche os obreiros, enche os ministros da tua casa. Envolve-nos, 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 envolve-nos na tua glória. Deus, eu oro nessa noite mediante a tua palavra que foi ministrada, e eu quero te pedir nesta hora, Senhor Deus, aplica a tua palavra à vida de cada um dos teus filhos e filhas neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra nos ensina que o verdadeiro amor lança fora todo medo, que o verdadeiro amor lança fora toda timidez. Por isso, meu Deus, em nome do teu filho Jesus, vem, Senhor, e derrama sobre os teus filhos, Senhor, óleo fresco, óleo fresco, óleo fresco, óleo fresco sobre esta casa, sobre esse crente, sobre este homem, sobre esta mulher. Derrama, 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 até transbordar de ti, Senhor. Levanta soldados valentes, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, assim como tu sopraste ali em Jerusalém sobre aqueles discípulos, dizendo para eles: recebei o Espírito Santo. Sopra, Senhor, sobre esse irmão. Sopra, Senhor, sobre essa irmã que já não tem tido mais forças, que já não tem tido mais ânimo, que já não tem tido mais graça, que já não tem tido mais alegria. Mas nessa noite, nessa noite, nessa noite, ele voará, ele subirá com asas como águia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Reveste a tua igreja, enche a tua igreja, envolve a tua igreja e aviva teu povo, Pai. Se você recebe essa palavra, aplauda bem forte ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ele é digno. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença